O celular corporativo dela parou de funcionar antes de ela chegar em casa. Não foi aviso. Não foi e-mail. Foi o silêncio de uma tela que não carrega mais os e-mails da empresa. O tipo de silêncio que, no ambiente corporativo, comunica uma decisão com mais clareza do que qualquer documento assinado. 6 anos de empresa. Uma carteira de 5,2 milhões de reais. Um cliente que renovava contrato todo ano com um único pedido. E tudo isso foi encerrado numa tarde, por alguém que nunca leu o contrato até a página 11. O que esse diretor não calculou foi o que estava do outro lado daquela decisão. Não uma funcionária abalada. Não alguém correndo para atualizar o LinkedIn. Alguém que já sabia, havia semanas, exatamente o que ia acontecer. E havia se preparado com uma precisão que ele jamais teria condições de antecipar. A virada não vai ser barulhenta. Vai ser silenciosa, contratual e irreversível. Curioso como no ambiente corporativo, muita gente observa tudo, mas poucos se posicionam de verdade quando importa. Aqui acontece algo parecido. Mais de 95% das pessoas que assistem esse canal não são inscritas. Assim como nas empresas, onde quem mais entrega costuma ser o menos protegido, cada interação aqui é o que faz essas histórias chegarem a quem precisa ouvir. Verifica se já está inscrito. Deixa o like. E escreve alguma coisa nos comentários. Pode ser só um olá ou o que você já espera dessa história. O erro já foi cometido. O que vem agora é consequência. A reunião tinha 16 pessoas. 16 pessoas que ouviram, tomaram nota e não disseram nada. Ricardo Falcão estava de pé na cabeceira, com aquela postura de quem ensaiou a fala no espelho da manhã e decidiu que estava pronto para ser memorável. A apresentação no telão mostrava um organograma novo, células rotativas, setas coloridas apontando para processos que ele chamava de escaláveis, com a naturalidade de quem acabou de inventar a palavra. E então, sem desviar o olhar da pessoa que ele estava, na prática, descartando em público, disse a frase com o tom de quem acha que está sendo profundo. Qualquer estagiário bem treinado consegue entregar o que um executivo sênior entrega, desde que o processo esteja documentado. O que não pode é a empresa refém de indivíduos. 16 pessoas na sala. Algumas anotaram. Nenhuma discordou. E Serena Malveira, sentada a 3 cadeiras da cabeceira, fechou o notebook com uma calma que visivelmente desconfortou Ricardo. Porque não era a calma de quem aceitou. Era a calma de quem já calculou tudo o que vai acontecer a seguir. Para entender o tamanho do erro que Ricardo Falcão cometeu naquela sala, você precisa entender quem era Serena Malveira antes de qualquer reunião, antes de qualquer organograma com setas coloridas. Ela tinha 38 anos e 6 anos dentro da Aurus Consulting, uma consultoria de gestão que vivia de reputação, de relacionamento e de contratos longos com clientes que pagavam bem e exigiam mais. Serena não era o tipo de profissional que aparecia em eventos com crachá de palestrante ou que atualizava o LinkedIn com frases sobre liderança. O que ela tinha era resultado, e resultado com nome, CPF e contrato assinado. Seu principal cliente era o Grupo Talvez, um conglomerado do setor farmacêutico com contrato ativo de 5,2 milhões de reais anuais, renovado 3 vezes consecutivas sem negociação de valor. Cada renovação vinha com o mesmo pedido do cliente. A gente quer continuar com a Serena. Não com a Aurus, com ela. E Ricardo Falcão, em 3 meses de empresa, decidiu que isso era um problema de governança, e não um ativo mais valioso que a Aurus possuía. Serena construiu o relacionamento com o Grupo Talvez, da forma que só funciona no longo prazo, com presença real, com atenção aos detalhes que a maioria dos executivos considera irrelevantes, e com a disposição de estar disponível antes que o problema vire crise. Ela conhecia o CFO, Dr. Henrique Brás, pelo nome da filha, pela cirurgia no joelho que ele fez em 2022 e que o deixou de mau humor por 2 meses, pelo projeto de expansão para o Nordeste, que ele mencionou numa ligação informal de agosto, como se fosse apenas um pensamento em voz alta, mas que Serena anotou, estruturou e devolveu para ele 3 semanas depois, como um esboço de viabilidade, que ele não tinha pedido,
e que o surpreendeu de um jeito que ele nunca esqueceu. Esse era o tipo de profissional que ela era. Não a que entregava o que era solicitado, a que entendia o que seria necessário antes de alguém ter coragem de solicitar. E esse nível de relacionamento não estava em nenhum sistema da Aurus, em nenhuma planilha de CRM, em nenhum relatório de gestão de carteira. Estava na cabeça de Serena, e em lugar nenhum mais. Ricardo Falcão chegou à diretoria comercial da Aurus em janeiro, com um mandato claro da sócia fundadora Cristina Aurus: aumentar margem operacional, reduzindo custos com pessoal sênior. Ele tinha 44 anos, passagens por 3 empresas de médio porte, um vocabulário cheio de termos como eficiência estrutural e escalabilidade de processo, e uma característica marcante que qualquer pessoa que trabalhou com ele por mais de 2 semanas conseguia identificar: ele nunca lia contratos até o fim. Não por falta de tempo, por excesso de certeza. Nos primeiros 3 meses, observou a carteira de Serena com a expressão de quem olha para um carro caro demais para o que faz. Em março, começou a agir. Retirou o nome dela das reuniões de planejamento estratégico. Redistribuiu 2 clientes menores para outros executivos sem avisar. Cada movimento era pequeno o suficiente para parecer ajuste operacional, e grande o suficiente para que Serena entendesse exatamente para onde aquilo estava caminhando. Serena saiu da reunião naquela tarde com a mesma expressão de quem acabou de assistir a um filme cujo final já sabia. Parou na cozinha do escritório por exatamente 2 minutos, tempo suficiente para tomar água, respirar e reorganizar o que estava sentindo, num lugar onde ninguém pudesse ver. Depois voltou para a mesa, abriu o notebook e continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido. Não porque estava bem, porque sabia que qualquer reação visível naquele ambiente seria usada contra ela antes do fim do dia. O ambiente da Aurus tinha essa característica específica de empresas que crescem rápido demais. As pessoas aprenderam a sorrir nas reuniões e a se proteger nos corredores. E a diferença entre um aliado e um informante era questão de contexto. Serena tinha 6 anos de casa. Sabia exatamente quem era quem. E sabia, com a clareza de quem passou 3 meses observando Ricardo Falcão operar, que o desligamento formal era questão de dias, não de semanas. O que ela ainda não sabia era que aconteceria naquela mesma tarde, rápido e sem cerimônia, como se a decisão precisasse ser executada antes que alguém tivesse tempo de pensar melhor. A formalização do desligamento durou menos de 20 minutos. Sem sala reservada com antecedência. Sem o RH preparado com cuidado. Uma analista que mal a conhecia entregou o documento com a expressão de quem foi avisada 1 hora antes e ainda não tinha processado o que estava fazendo. Ricardo Falcão não esteve presente. Mandou um e-mail de agradecimento genérico com 3 linhas que claramente foram escritas para todas as demissões daquele mês, com o nome trocado no campo de destinatário. Serena leu o e-mail, fechou a janela e assinou os papéis sem comentar nada. Antes de sair, passou pela mesa, organizou o que era pessoal com a precisão de quem já tinha feito aquela separação mentalmente há pelo menos 2 semanas. Levou o carregador, uma caneta específica que ela usava em todas as reuniões importantes, e uma planta pequena que ninguém nunca perguntou o nome. Não levou nenhum documento da empresa. Não precisava. O que ela precisava já estava guardado onde ninguém da Aurus tinha acesso, na sua própria memória, e num caderno digital que ela começou a montar 60 dias antes. Nos 3 meses em que observou Ricardo desmontar sua posição peça por peça, Serena fez algo que ninguém na Aurus percebeu, porque ninguém estava prestando atenção no tipo certo de detalhe. Ela organizou, num documento pessoal armazenado fora de qualquer sistema da empresa, cada registro de relacionamento que construiu com o grupo talvez ao longo de 3 anos. Não dados confidenciais, não arquivos proprietários. Contextos, preferências, histórico de conversas, o nome da filha do Dr. Henrique Brás, que ia prestar vestibular em novembro, o projeto de expansão para o Nordeste que ele mencionou numa ligação informal e que ainda não era pauta oficial em lugar nenhum. Tudo que existia apenas na sua cabeça, ela transferiu para um caderno digital protegido com autenticação própria. Era o tipo de inteligência de relacionamento que nenhum CRM corporativo consegue capturar,
porque depende de anos de presença real, de ligações feitas fora do horário comercial, de perguntas que não estavam no roteiro de atendimento. Serena não roubou nada da Aurus. Ela simplesmente garantiu que o que era dela continuasse sendo dela quando o inevitável acontecesse. O que Serena também sabia, e que Ricardo Falcão claramente nunca leu com atenção, era sobre a cláusula na página 11 do contrato com o Grupo Talvez. Uma cláusula inserida na renovação de 2023, a pedido direto do Dr. Henrique Braz, que estabelecia com precisão cirúrgica que qualquer mudança na equipe dedicada ao cliente exigia comunicação formal com 30 dias de antecedência e reunião de alinhamento presencial antes da transição ser efetivada. O Dr. Henrique tinha pedido aquela cláusula depois de uma experiência ruim com outra consultoria anos antes. E Serena sabia disso porque estava na sala quando ele explicou o motivo, numa conversa que nunca foi registrada em ata, mas que ela guardou com o cuidado de quem entende que detalhes esquecidos têm o hábito de se tornar decisivos. Ricardo Falcão não apenas ignorou a cláusula. Ele provavelmente nunca chegou na página 11. Mandou Caio, o estagiário de 23 anos, terceiro mês de empresa, com um e-mail de apresentação escrito pelo próprio Ricardo, sem passagem de bastão, sem alinhamento prévio, sem uma única conversa com o cliente antes da transição. Era o tipo de erro que só comete quem tem certeza demais de que sabe o que está fazendo. Na quarta-feira, após o desligamento de Serena, o e-mail chegou. Dr. Henrique Braz escreveu diretamente para o endereço geral da Aurus, com cópia para a sócia fundadora Cristina Aurus, perguntando pelo nome de Serena. Não pelo cargo, não pela área, pelo nome. O que, no vocabulário corporativo de quem tem 5,2 milhões de reais em contrato ativo, equivale a uma notificação formal embrulhada em educação. Ele acrescentou, em tom ainda cortês, mas absolutamente inequívoco, que gostariam de entender o contexto da mudança antes de prosseguir com a agenda de maio. Ricardo respondeu apresentando Caio com um e-mail que tinha o tom excessivamente animado de quem está tentando vender algo que o comprador não pediu. Dr. Henrique agradeceu com uma frase de 6 palavras e sumiu por 2 dias. Naqueles 2 dias, Ricardo Falcão interpretou o silêncio como aceitação, porque era o tipo de pessoa que confunde a ausência de resposta com concordância. Cristina Aurus, que tinha mais experiência com clientes do que com organogramas modernos, sentiu o silêncio de forma diferente. Ela conhecia Dr. Henrique Braz há tempo suficiente para saber que quando ele parava de responder, estava tomando uma decisão, não adiando uma. Na sexta-feira, o Grupo Talvez enviou um comunicado formal com 2 linhas: parceria em reavaliação, agenda de maio suspensa, retorno em breve. A reunião de crise na Aurus foi convocada para aquela mesma tarde e durou 4 horas. Cristina Aurus imprimiu o contrato completo, todas as páginas, e leu a cláusula da página 11 em voz alta para Ricardo Falcão, com a entonação pausada de quem está dando a alguém a oportunidade de entender o tamanho do próprio erro antes de precisar explicar as consequências. O silêncio que se seguiu foi o tipo que ocupa o espaço físico da sala, denso, pesado, do tipo que faz as pessoas olharem para as próprias mãos. Alguém do jurídico perguntou em voz baixa se havia algum registro da reunião de alinhamento presencial com o cliente antes da transição. Ricardo disse que o processo tinha sido comunicado. O jurídico perguntou se havia e-mail. Ricardo disse que o processo tinha sido comunicado. A repetição da mesma frase, sem responder à pergunta, disse mais do que qualquer admissão direta poderia ter dito naquele momento. Enquanto a Aurus entrava em colapso interno, Serena estava na varanda do apartamento com um notebook no colo e 3 propostas abertas em abas diferentes. Não tinha ligado para ninguém pedindo ajuda. Não tinha acionado nenhuma rede de contatos com urgência. As consultorias tinham chegado até ela, porque o mercado de gestão empresarial é menor do que parece, e quando uma profissional do nível de Serena fica disponível, as pessoas certas sabem antes que qualquer comunicado seja publicado. Uma das 3 empresas que a procuraram era a Verax Partners, concorrente direta da Aurus, estrutura mais sólida, carteira menor, mas com exatamente o tipo de posicionamento que o grupo talvez avaliaria como alternativa natural caso decidisse encerrar a parceria atual.
Serena leu as 3 propostas com cuidado. Não aceitou nenhuma de imediato. Agendou reuniões para a semana seguinte com cada uma delas e continuou aguardando. Não por indecisão, mas porque sabia que o timing era parte da estratégia. Cada dia que passava sem que ela se posicionasse, era um dia em que a Aurus tentava resolver sozinha um problema que só ela sabia resolver. E cada tentativa frustrada aumentava o valor do que ela tinha a oferecer para quem entendesse isso. Foi nesse intervalo que o detalhe mais revelador de toda a história veio à tona. Não por investigação, não por acaso, mas através de uma mensagem que o Dr. Henrique Brás enviou diretamente para o número pessoal de Serena na quinta-feira daquela semana. Ele escreveu com a informalidade de quem tem anos de relacionamento real. Serena, tentei te ligar segunda e terça. Número corporativo não funciona mais. Tudo bem com você? Serena leu a mensagem e ficou em silêncio por um momento. Não de surpresa, mas do tipo de silêncio que precede a confirmação de algo que você suspeitava, mas esperava estar errado. Ela verificou o histórico do celular corporativo que havia devolvido. O número tinha sido bloqueado pela Aurus no mesmo dia do desligamento. Antes do fim do expediente, antes de ela chegar em casa, antes de qualquer comunicado formal ao cliente. Ricardo Falcão havia bloqueado o ramal e o número corporativo dela nas primeiras horas após a demissão, enquanto o grupo talvez ainda esperava a resposta. Não foi descuido administrativo. Foi uma decisão tomada com pressa, do tipo que deixa rastro exatamente porque foi tomada rápido demais para ser cuidadosa. Serena respondeu ao Dr. Henrique com a naturalidade de quem nunca deixou de ser ela mesma, independente do cargo que ocupava. Explicou que havia saído da Aurus, que estava em processo de transição e que em breve teria novidades concretas para compartilhar. Não falou mal da empresa. Não mencionou Ricardo Falcão pelo nome. Não transformou aquela mensagem numa oportunidade de desabafo. Porque sabia que o Dr. Henrique Brás era um CFO experiente, que respeitava profissionais que mantinham compostura, exatamente quando tinham todos os motivos para não manter. A conversa durou 40 minutos pelo WhatsApp e terminou com uma frase que Serena guardou com o mesmo cuidado com que guardava tudo o que importava. Eu sempre soube que você ia aparecer do outro lado cedo ou tarde. Ela riu pela primeira vez em semanas. Não a risada performática de reunião, mas aquela risada baixa e genuína de quem acabou de ouvir algo que confirma que as decisões certas têm um custo que vale a pena pagar. Naquela noite, Serena abriu a proposta da Verex Partners e começou a redigir sua contraproposta, com escopo definido, condições específicas e uma única exigência não negociável: autonomia total na gestão da carteira de grandes contas. O telefonema de Ricardo Falcão chegou numa terça-feira, pelo celular pessoal dele. Número que ela tinha, mas nunca havia precisado usar fora do horário comercial. A voz era diferente de tudo que ela tinha ouvido dele nos meses anteriores. Sem o peso de quem manda, com o peso de quem precisa, que é um peso completamente diferente e que qualquer pessoa que já esteve nos dois lados reconhece imediatamente. Ele falou por quase 3 minutos sem parar, usando palavras como mal-entendido e momento de transição difícil e proposta de retorno em condições melhores, com a cadência acelerada de quem sabe que se parar vai perder a coragem de continuar. Serena ouviu tudo sem interromper, não por gentileza, mas porque queria que ele chegasse ao fim sozinho, sem atalho, sem a misericórdia de uma interrupção que o poupasse de terminar o que começou. Quando ele parou, ela respirou e disse, com exatamente o mesmo tom calmo da sala de reunião com 16 pessoas: Ricardo, infelizmente minha agenda está comprometida. Estou em processo de negociação com outras empresas desde a semana passada. Desligou sem mais explicações, sem porteira aberta, sem nenhuma palavra que pudesse ser interpretada como hesitação. 3 dias após o telefonema de Ricardo, o grupo talvez rescindiu formalmente o contrato com a Aurus, invocando a cláusula da página 11, violação do protocolo de transição, descumprimento do aviso prévio contratual, ausência da reunião de alinhamento presencial. O jurídico do grupo talvez solicitou ressarcimento proporcional dos honorários do trimestre em curso. 1,3 milhão de reais em disputa imediata. Caio, o estagiário,
foi realocado para outra equipe sem explicação formal. Ele não teve culpa de nada. Foi colocado numa posição impossível por alguém que confundiu o valor de uma pessoa com a simplicidade do título que ela carregava. Cristina Auros convocou reunião com os sócios. O nome de Ricardo aparecia sozinho no campo responsável pela decisão, em todos os documentos internos. Ele pediu demissão antes que pedissem por ele. O comunicado disse: novos desafios. Mas o mercado, pequeno como sempre foi, sabia a história real. Serena assinou o contrato com a Verax Partners, com autonomia total na carteira de grandes contas. 6 meses depois, o grupo talvez migrou para a Verax, com um contrato de 5,8 milhões de reais anuais, 600 mil reais a mais do que pagava a Auros. Com cláusula de relacionamento, na página 11, redigida por Serena. Se você já foi subestimado num ambiente que dependia de você para funcionar, esse canal existe para isso, para lembrar que o mercado é pequeno e a memória é longa. Inscreva-se para não perder nenhum relato. E se você conhece alguém que já carregou uma empresa nas costas sem receber o reconhecimento que merecia, compartilhe essa história com essa pessoa. O que você achou da história? Comente aqui embaixo e deixe sua opinião se Serena tomou a decisão correta ou poderia ter feito algo melhor.